Olá a todos vocês, eu sou a professora Daniela Rosário Rodrigues e vou acompanhá-los no curso sobre direito de propriedade e sobre o regime jurídico que impera em relação à propriedade, seja a propriedade urbana ou a propriedade rural. E hoje, nesta aula, vamos tratar especificamente do regime jurídico dos imóveis rurais. Lembro a todos vocês que quem tenha interesse em mandar questões, em fazer questionamentos, críticas, sugestões em relação ao curso, pode enviar a sua mensagem para o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Saberdireito tudo junto, @stf.gov.br. Na nossa última aula, nós vimos o direito de propriedade, como ele nasceu, qual é o tratamento jurídico que é dado ao direito de propriedade, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito do direito civil, hoje na legislação brasileira, e agora vamos estender a propriedade aos imóveis rurais. O ponto de partida é definir o que é um imóvel rural. Infelizmente, o nosso legislador não é suficientemente claro. Nosso legislador, para falar a verdade, é bastante confuso para diferenciar um imóvel rural de um imóvel urbano. Nós vamos ter um primeiro critério para diferenciar imóvel rural de imóvel urbano, que é o critério da destinação destes imóveis. Pela Lei de Locações, que é a Lei número 8.245 de 1991, considera-se imóvel urbano aquele que seja destinado a fins residenciais ou fins não residenciais. O critério adotado pela Lei 8.245 de 1991 leva em consideração a destinação que seja dada ao imóvel, não sendo relevante a sua localização. Será uma locação urbana e assim considerado o imóvel como urbano se houver a destinação para fins residenciais ou fins comerciais. Artigo 1º da Lei de Locações traz esta previsão. Se, no entanto, a finalidade for extrativista, for agropecuária, for agrícola, pecuária, nós vamos ter, então, uma locação de imóvel rural. E a locação de imóvel rural é denominada em lei como arrendamento, e o arrendamento está regulado no Estatuto da Terra. Lei Federal também, número 4.504 de 1964. Para definir, portanto, a locação, o critério adotado pelo legislador é a destinação dada ao imóvel. É para fins residenciais ou comerciais, locação de imóvel urbano, e aí cabe exemplo despejo, é locação de um imóvel, é a locação de um imóvel destinado à exploração da terra, extração de materiais, produção agrícola, pecuária. Nós vamos ter, então, um arrendamento, objeto regrado pelo Estatuto da Terra, Lei 4.504. Outro critério é adotado pela legislação tributária. O Código Tributário Nacional define de forma distinta o imóvel que é tributado por IPTU e o imóvel que é tributado pelo ITR. O IPTU, de competência dos municípios, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, lembrando a competência acumulada pelo Distrito Federal, e o ITR, de competência da União Federal, previsão do artigo 153 da Constituição. O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Qual é o critério, portanto, usado pela legislação tributária para que se fale como um imóvel sendo tributado pelo ITR ou sendo tributado pelo IPTU? Considera-se imóvel urbano, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, aquele imóvel que tenha pelo menos 2 dos benefícios de urbanização a que se refere o dispositivo legal. Se o imóvel tiver, em razão da sua localização, ao menos 2 destes utensílios, 2 destes equipamentos públicos, esse imóvel será então considerado um imóvel urbano e, por isso, tributado através do IPTU. Se ele não tiver ao menos 2 destes utensílios, 2 destes equipamentos públicos, será um imóvel rural e então tributado pelo IPR. Quais são esses equipamentos? Apenas como exemplos: escola pública próxima, existência de hospital, calçamento,
saneamento, esgoto, serviço de água, serviço de transporte, equipamentos a que cabem a municipalidade instalar em razão da urbanização, ou seja, em razão da correta e adequada ordenação da estrutura da cidade. O Estatuto da Terra, nós vimos, Lei Federal número 10.257 de 2001, trata com mais detalhes desse processo de urbanização de uma cidade, este processo de urbanização de um município, para diferenciá-lo das áreas rurais, para diferenciá-lo do solo rural. Qual deles é o critério adotado pelo INCRA para dizer que um imóvel é rural ou para dizer que esse imóvel é urbano? O critério adotado pelo INCRA é o critério da localização do imóvel. Embora nós tenhamos normas conflitantes na lei, uma antinomia aparente de normas, embora tenhamos previsões distintas, o critério adotado pelo INCRA, pelo órgão federal, é o critério da localização. Considera-se imóvel rural aquele que não esteja, portanto é um critério residual, aquele que não esteja situado na área do município qualificada como urbana. E assim o será por ter ao menos 2 dos equipamentos a que se refere o artigo 32 do Código Tributário Nacional. Este imóvel, para ser regrado como imóvel rural, para estar regular como imóvel rural, deve estar cadastrado no INCRA. O INCRA passou a exigir o CCIR, Cadastro de Contribuinte de Imóvel Rural. CCIR, Cadastro de Contribuinte de Imóvel Rural. O que foi uma grande vantagem, o que foi uma grande proteção, porque em razão desse cadastro é possível estabelecer o regime jurídico próprio que é conferido ao proprietário rural, seja ele um pequeno proprietário rural, seja ele um grande proprietário. Não é porque é um grande proprietário registre-se que ele é um latifundiário. Ele pode ser um grande proprietário rural e ter o seu imóvel explorado. Aliás, deve tê-lo com exploração. Pode efetivamente, Deus permita que ocorra, pode efetivamente haver essa exploração. O imóvel que esteja cadastrado no INCRA tem um regime jurídico diferenciado. Qual seja? O imóvel denominado como rural, nós vimos que o critério adotado pelo INCRA é a localização, o imóvel denominado como rural vai ter como primeira forma de proteção um registro imobiliário diferenciado. Para os imóveis rurais, será possível fazer o registro do título aquisitivo da propriedade, como exemplo, uma escritura pública, uma sentença, uma ordem judicial, um mandado judicial, pode ser uma sucessão hereditária, um formal de partilha. Esse título aquisitivo, esse título que comprova a aquisição, poderá ser registrado perante o cartório de registro de imóveis ou ofício de registro de imóveis, poderá ser registrado pelo Sistema Torrens de Registro. Sistema Torrens de Registro está regulado na Lei 6.015 de 1973, é a Lei de Registros Públicos. A Lei 6.015 de 73 traz o regramento do registro Torrens a partir do seu artigo 277. Por que existe, então, esse regime especial? Vamos retomar o tema da aquisição do direito de propriedade para chegar a este regime especial. As primeiras leis que trataram do direito de propriedade no Brasil não trataram do proprietário, trataram, na verdade, do credor hipotecário. A primeira legislação que teve por objeto bens imóveis tratou da criação do Registro Geral de Hipotecas, legislação de 1843. Ela visava muito mais proteger o credor para dar publicidade à sua garantia real do que proteger diretamente o proprietário, do que proteger diretamente o titular da propriedade imobiliária. Este proprietário
passou em 1890 a ter uma proteção jurídica diferenciada no que se refere ao reconhecimento do seu direito de propriedade. Vamos apenas reafirmar, ele passou em 1890 a ter uma proteção diferenciada, a ter uma proteção especial no que tange ao seu direito de propriedade, ao reconhecimento do seu direito de propriedade. Esta proteção especial decorreu da instituição, da criação do registro Torrens na nossa legislação. O registro Torrens tem origem no direito australiano. Por incrível que pareça, nós vamos buscar um direito comparado bastante distante, que não nos é usual, para dizer a origem do registro Torrens. E quando instituído na nossa legislação, o registro Torrens podia ser usado para imóveis rurais ou para imóveis urbanos. Todavia, hoje, ele apenas é admitido para imóveis rurais. Imóvel urbano entra no registro comum que nós vamos estudar na nossa 5ª aula deste curso. Este registro Torrens, trazido em 1890, vindo da Austrália, aliás, lá é o regime comum de registro da propriedade, foi instituído por Sir Robert Richard Torrens, que era deputado em Adelaide e registrador imobiliário, e ele que criou este sistema de registro especial. Por isso, apadrinhou o nome do registro para a nossa legislação. O registro Torrens tem algumas peculiaridades. Ele só pode ter por objeto imóvel rural. Imóvel urbano, nem que o proprietário queira, não pode ser registrado por este sistema especial. A finalidade deste sistema é proteger o proprietário rural e não proteger o proprietário urbano, que entra no regime comum. O proprietário rural terá que se dirigir ao registro de imóveis em que esteja matriculado o seu imóvel. Essa matrícula é um ato que individualiza a propriedade imobiliária. Ela se tornou obrigatória com a Lei 6.015, individualiza e qualifica e faz um histórico, por assim dizer, do direito de propriedade. Neste local, ele apresentará com o título aquisitivo do direito de propriedade, então, como exemplo, aquela escritura pública, o formal de partilha, outro título judicial que ele tenha em mãos, apresentará com o título do direito de propriedade os documentos a que se refere o artigo 278 da Lei de Registros Públicos, que eu peço a vocês que acompanhem para ver como é trabalhoso este procedimento. O requerimento a que se refere a lei para registro Torrens será acompanhado dos documentos comprobatórios do domínio, da prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem sua propriedade, do memorial de que constem os encargos do imóvel, ocupante, nome dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados e a indicação das respectivas residências e a planta do imóvel em escala de 1 para 500 ou em escala de 1 para 5.000. Ele junta esta documentação e entrega no registro de imóveis pedindo que o registro da sua aquisição seja feito pelo sistema Torrens. Parece simples, porque afinal de contas, para um registro comum eu tenho que juntar outros vários documentos. Vamos dispensar estes, mas eu tenho que juntar outros. Eu dependo de certidão negativa tributária, dependendo do proprietário rural, ele dependerá também de certidão do INSS, tributos federais, tributos eventualmente municipais, certidões trabalhistas. Ele precisa de um número elevado de documentos. Para este registro, tem grande diferença? Um pouco. A principal dificuldade que pode surgir, até em razão do valor, é o levantamento da planta, nesta escala de 1 para 500 ou 1 para 5.000. Só que nós temos um procedimento muito especial, nós temos um procedimento muito diferenciado. Este proprietário, na medida em que pede o registro Torrens, se submete agora a uma decisão judicial quanto à possibilidade de registro. Se ele quisesse um registro comum, isso ocorreria? Não.
só ocorre porque ele quer este registro especial. E o melhor da festa, evidentemente, fica para o final. Nós vamos saber por que lhe interessa tanto esse registro especial. Este proprietário rural, pequeno ou grande, procurará então um registrador e pedirá o registro na forma da Lei 6.015. Pedido este registro, o registrador, então, o oficial do cartório de imóveis, verificará se a documentação está em ordem. Se toda a documentação estiver perfeita, cumpriu tudo o que exigiu a lei, o registrador, então, fará publicar um edital para que eventuais interessados venham ofertar impugnação. Se houver impugnação, garantida a defesa, haverá, então, esta posterior decisão judicial. Vamos dizer que não tem a documentação em ordem. Então, a parte ainda será intimada para que regularize essa documentação. Depois de tudo regularizado, é que se inicia, então, o procedimento registral. Vamos dizer que, por exemplo, como prevê o artigo 278, no seu inciso 3, o proprietário terá que juntar o nome dos ocupantes e o nome dos confrontantes. Ele tem que identificar cada um dos proprietários vizinhos ao seu imóvel, cada um daqueles com os quais o seu imóvel faz limite. Ele identificou 5, mas são 6 proprietários. Devolve toda a documentação para que ele, então, promova a regularização. Só que não é tão simplesinho assim. Olha só o artigo 282 da Lei 6.015, da Lei de Registros Públicos. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se entender que os documentos justificam a propriedade de quem reclama, de quem requer, mandará expedir edital que será fixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver, marcando prazo de no mínimo 2 meses, no máximo 4 meses para impugnação. Se houver impugnação, cria-se um processo, cria-se conflito, membro do Ministério Público será ouvido e o juiz decidirá quanto à possibilidade do registro. E aí eu chamo a atenção de todos vocês em relação ao procedimento que é comum do registro de imóveis. Eu tenho participação normal do Ministério Público? Não. Eu tenho publicação de edital com espera de 2 a 4 meses para defesa e impugnação de eventuais interessados? Não. Eu tenho naturalmente sentença judicial? Não. Por que, então, o proprietário rural vai ter interesse em movimentar tanto o ofício de imóveis, o judiciário, correr o risco de perder esse seu pedido? Ele tem tanta vantagem em fazer este registro que é a presunção absoluta quanto ao direito de propriedade. É o único sistema registral na nossa legislação, que é o registro Torrens, é o único sistema registral que traz como benefício presunção absoluta quanto à qualidade de dono. Se nós formos procurar o Código Civil e a própria Lei de Registros Públicos, presume-se dono até prova em contrário. O artigo 252 da Lei de Registros Públicos, como um exemplo, prevê que até que seja desconstituído, o registro que foi feito, o registro público, produz os seus efeitos. Se esse registro for Torrens, ele não pode ser desconstituído com base na irregularidade. A presunção criada por este sistema de registro é uma presunção absoluta. Não admite prova em contrário. É uma presunção iuris et de iure. É uma presunção de direito que não admite qualquer prova em contrário. Essa é a grande vantagem para que o proprietário rural use este sistema de registro. Se ele tem plena certeza de que ele é proprietário, se ele tem toda a comprovação da cadeia filiatória, tem toda a comprovação da cadeia de transmissões, lhe é extremamente vantajoso instituir este sistema de registro. Se ele não tiver, desculpem a expressão, mas lhe será um tiro no pé,
Por quê? Ele vai gastar, ele vai perder tempo para fazer um registro que a lei não lhe confere proteção. Ele vai provocar o judiciário, ele vai provocar o ofício imobiliário e não vai conseguir a proteção especial que por ele é tão esperada. Este registro Torres, a dúvida natural que certamente virá dos alunos, este registro Torres está previsto em lei, é eficaz? Ou seja, realmente produz os seus efeitos? Eu confesso a vocês que por mais que esteja em lei, por mais que ele tenha uma grande vantagem, que é a existência desta presunção absoluta do direito de propriedade, é um regime de pouquíssima eficácia social. É um regime que quase não tem aplicação. Apenas como alguns exemplos, é um regime que nós encontramos registros feitos sob a sua ótica, sob o seu regime, no estado do Rio Grande do Sul, no estado da Bahia, no estado de Goiás e uma ou outra propriedade em alguns estados da região norte e da região nordeste. Como um exemplo, não é um registro comum se nós procurarmos Mato Grosso do Sul, o estado do Pará, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro, outros inúmeros estados da federação que têm propriedades rurais, que por vezes têm extensa área de propriedade rural, até nas capitais, mas apesar disso não tem este registro especial. Ora, por que razão não tem este registro especial? Por duas razões. Primeira, pelo desconhecimento social. Poucos são os proprietários rurais que conhecem a possibilidade de registrar o seu título aquisitivo sob esta forma. Segundo, mesmo o proprietário rural que conheça, no mais das vezes, não pode dispor de patrimônio, dispor de tempo para correr o risco de, no final deste procedimento, não ter o proveito que se espera da lei, para chegar no final e ver o seu pedido ser indeferido porque falta um documento ou porque ele não conseguiu provar a exata titulariedade quanto à extensão do imóvel. Na prática, realmente tem pouca utilidade, na prática tem pouca aceitação. Seria vantajoso, seria extremamente útil a proteção do proprietário rural que assim fosse feito. Todavia, não tem essa eficácia que se esperava obter com o regime especial. E ainda temos um outro problema, que certamente alguns de vocês já fizeram essa reflexão. Se o problema é falta de recursos, eu posso concordar que o proprietário pequeno, o denominado pequeno proprietário rural, aquele que é titular de uma fração mínima de parcelamento, aquele que é titular apenas de um módulo rural, que é a área mínima declarada pelo INCRA para a exploração de certa cultura, em razão do município, em razão da exploração local ou regional, eu concordo que realmente esse proprietário teria uma despesa muito grande para conseguir registrar o seu título sob esta forma. Para ele seria muito dispendioso. Por vezes, todo este gasto que ele terá no sistema de registro especial é o que ele compra sementes para a safra de um ano. Este gasto é o que garante o pagamento de 2 ou 3 empregados para a colheita da safra que está pendente. Este gasto é o que permite a compra de um novo equipamento, a compra de um trator. Este gasto é aquele que ele usará para quitar o financiamento que ele contratou com determinado banco, por mais que se fale em juros muito, muito menores. O proprietário rural consegue financiamentos com juros de 6% ao ano, juros bem menores do que aqueles praticados por bancos, usualmente praticados por bancos. Por mais que consideremos todos esses fatos, qual seria então o impedimento aos grandes proprietários rurais? Infelizmente, nós temos muitos conflitos no nosso sistema e alguns estados da região norte do país apresentam com maior frequência esses conflitos quanto à terra, quanto à posse e ao uso da terra rural. Nós temos conflitos no país exatamente decorrentes da qualidade de proprietário. Em algumas regiões do país, nós encontramos os denominados grileiros. Aliás, fica aqui uma curiosidade aos senhores. Como é que se faz a grilagem de terra? A gente ouve falar todos os dias, surge um conflito de terra, surge um conflito agrário, se ouve da grilagem de terras. O que é essa grilagem?
A grilagem é uma forma de falsificar o título que leva à aquisição imobiliária. A grilagem é uma forma de fazer com que o título que permitiria registro imobiliário tenha a aparência de um título antigo, tenha a aparência de um título da época da Lei de Terras ou mesmo da época da concessão de sesmarias. De quando que é a Lei de Terras? A Lei de Terras é de 1850. É a lei que instituiu o registro do vigário. Lei de Terras é a lei número 601 de 1850. Antes da Lei de Terras, a concessão da exploração da terra se fazia pelo regime de sesmarias, território nacional dividido em capitanias hereditárias, e o capitão outorgava a uma pessoa certa área, para que ela explorasse em razão da sesmaria. E o sesmeiro tinha, vamos dizer desta forma, tinha um título, literalmente dizer desta forma, tinha um título, um documento que demonstrava a concessão. Imaginem um documento de 1840, como esse documento estaria no ano de 2008, 2009, no ano de 2000. Um título que tem mais de um século de existência. Certamente está bastante deteriorado. Certamente apresenta um português rebuscado, que não passou pelas inúmeras reformas ortográficas, que tiraram acento circunflexo, que tiraram P, que tiraram 2 Cs na leitura de um C sozinho. Certamente esse título, já bastante deteriorado, poderia provar que aquela pessoa adquiriu o imóvel, uma vez que a própria Lei de Terras deu este reconhecimento. O que faz, então, o grileiro? O grileiro se utiliza de uma folha de papel especial, faz anotações buscando imitar a caligrafia e a ortografia da época, pensemos 1840, 1830, 1845, buscando copiar esta ortografia e copiar a forma de escrita, copiar a caligrafia e o regime de português, a própria redação da língua portuguesa, e este título é guardado em uma gaveta de madeira junto com grilos. Literalmente, grilagem vem da existência dos grilos. As fezes dos grilos sobre o papel fazem com que o papel apodreça e tenha esta aparência de um título muito antigo, um título que tenha mais de 100 anos de existência. Vejam como a mente humana trabalha com uma certa rapidez. É possível criar meios de burlar a lei. Infelizmente, é possível criar esses meios. E a grilagem de terra visa exatamente demonstrar, falsamente, que certa pessoa adquiriu um imóvel em área que não tenha comprovação de outra propriedade. Eu diria a vocês, aqui estejam 2 imóveis. Este imóvel tem registro, este imóvel não tem. Eu não sei se ele é da União Federal, eu não sei se ele é de um particular, não tem nenhum registro público deste imóvel. O que faz o grileiro? Falsifica um título declarando que este imóvel foi concedido pelo capitão fulano de tal a Beltrano de tal em razão de regime de sesmaria, fazendo lateral para quem olha da cerca com o imóvel do João da Venda, e ao fundo o imóvel se estende até a nascente do rio ou do córrego tal, e na outra lateral ele se estende até onde está o pé de jaca. Era desta forma que apareciam os registros. E com base nesse título ele procura registrar a propriedade. Vamos lá, se eu quero registrar um imóvel, uma aquisição, pelo registro Torres, este é o meu imóvel regular e este é irregular. Como eu consigo citar, como eu consigo demonstrar que este meu imóvel se estende até, tentar deixar um pouquinho mais alto, até este pedacinho. Como eu consigo indicar esta diferença? Que aqui termina o meu imóvel e aqui começa o outro, se este não tem um registro regular. Se torna muito difícil. E pior, este quer provar que ele pode registrar pelo Torres? É evidente que não, porque ele não tem como proceder a esse registro. Aí nós temos um agravante aos grandes proprietários rurais, que embora pudessem fazer o registro, por vezes não o conseguem porque não podem provar o próprio domínio ou
o domínio ou a propriedade dos imóveis confrontantes ao seu. Todavia, existe uma grande preocupação da nossa legislação em dar uma proteção maior ao proprietário rural. E essa grande preocupação surgiu, melhor, se definiu, com o advento da Lei número 10.267, publicada no dia 28 de agosto do ano de 2001. Lei número 10.267, de 28 de agosto de 2001. Esta lei instituiu o georreferenciamento. Georreferenciamento se tornou obrigatório, o georreferenciamento se tornou obrigatório para os proprietários de imóveis rurais. Georreferenciar um imóvel é colocá-lo, é incluí-lo no sistema geodésico brasileiro. E a grande maioria deve estar com um ponto de interrogação no rosto em pensar o que é isso. Se georreferenciamento já não estava fácil, o que dirá sistema geodésico brasileiro? Esse sistema geodésico brasileiro faz com que o imóvel tenha uma localização satelitária. Volto novamente àquele nosso imóvel rural. Ficha de apresentação virou o nosso imóvel rural. Este é o imóvel rural que eu preciso georreferenciar nos termos da Lei 10.267. Eu terei, então, um engenheiro, terei que contratar um engenheiro para que ele faça a perícia sobre este imóvel. E ele, então, expedirá um laudo de responsabilidade técnica, um auto de responsabilidade técnica, demarcando este imóvel. Em cada ponto do georreferenciamento, em cada ponto georreferenciado, será fincado um marco de concreto e feita a identificação, satelitária deste ponto. Com isso, eu consigo fazer a exata definição de qual é a extensão, localização e divisa do imóvel. Cria-se uma presunção absoluta quanto à qualidade de dono? Infelizmente não, mas cria-se uma segurança jurídica muito maior para dizer qual é a exata dimensão desse imóvel. Só que surge novamente um problema. O georreferenciamento é caro, é trabalhoso, eu preciso de alguém com conhecimento técnico, eu preciso de um engenheiro com o registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com o seu registro regular no CREA, para que ele possa expedir este auto de responsabilidade técnica, e ele terá que fazer a perícia em toda a extensão. Imaginem um imóvel que tenha 500 hectares, que tenha 2.000 hectares. É um imóvel de extensa área. E este imóvel terá que ser medido em cada um dos seus ângulos. E por que se tem estacas de concreto, fincos de concreto? Exatamente para evitar que eles sejam movimentados. E este proprietário, vizinho irregular, procure avançar a sua cerca sobre a propriedade do outro. Essa é a finalidade de se evitar o uso de qualquer equipamento. Tem que usar marco de concreto para evitar a movimentação. O georreferenciamento vai fazer com que o imóvel possa ser localizado por satélite. O sistema GPS permitirá a exata identificação da extensão do imóvel e permitirá a exata localização desse imóvel. Apenas como um dado concreto a vocês. Um imóvel rural que tem um registro comum, um imóvel ainda não georreferenciado, ele tem na sua matrícula informações resumidas da seguinte forma. Imóvel é o primeiro dado que abre a matrícula. Imóvel, : propriedade rural localizada no município X, subdistrito Y, que mede, exemplo, 2.364 hectares alqueires, depende da medida que tenha sido usada, que mede 2.000 e tantos hectares, que tem ao seu lado direito de quem olha da porteira a propriedade do fulano de tal, cadastrada neste ofício sob número tal, e tem ao outro lado de quem olha da porteira os imóveis de João, José e Maria, cadastrados respectivamente nas matrículas número
tal, tal e tal, e tem aos seus fundos a rodovia federal e o nome da rodovia. Este imóvel é denominado pelas partes no ato de abertura de matrícula como Fazenda do Vovô Feliz, que é, aliás, a orientação do INCRA, que se dê nome aos imóveis rurais. Chácara, sítio, sítio da alegria, chácara da felicidade, caminho da esperança e por aí afora. Seria só isso, não teria nenhuma outra informação. E se é um imóvel georreferenciado? Esse imóvel georreferenciado vai ter uma matrícula de aproximadamente 10, 12 páginas, porque o engenheiro fará um laudo atestando cada um dos ângulos em que foi fincado esse marco de concreto. O marco número 1 faz ângulo de 17 graus considerando o sistema de GPS número X. O marco número 2 faz ângulo de 37 graus, considerando o sistema de GPS número tal, e assim sucessivamente. Imaginem um imóvel de extensa área que tenha 1000 marcos fincados no seu solo para fazer essa perfeita discriminação. É trabalhoso, mas seguro. E aí eu vou aproveitar que estamos tratando desse tema para trazer uma pergunta que nos foi formulada nas ruas, acerca do georreferenciamento. Vamos já acompanhá-la. Meu nome é Wagner. Eu gostaria de saber quem tem que fazer o georreferenciamento do imóvel rural e até quando. Wagner, os proprietários rurais estão desesperados. A Lei 10.267 de 2001 foi regulamentada no ano de 2002 e depois alterada no ano de 2005. No ano de 2002, ela foi regulamentada pelo decreto, cuidado, não é decreto-lei, o decreto número 4.449, publicado em 30 de outubro de 2002. E esse decreto foi posteriormente modificado pelo decreto número 5.570 do ano de 2005. O artigo 10 desse decreto 4.449, com a modificação trazida pelo decreto 5.570, determina que o georreferenciamento será obrigatório no prazo de 90 dias para os imóveis com área de 5.000 hectares ou superior. Será obrigatório no prazo de 1 ano para os imóveis com área de 1.000 a menos de 5.000 hectares. Será obrigatório no prazo de 5 anos para os imóveis com área de 500 a menos de 1.000 hectares. E será também obrigatório no prazo de 8 anos para os imóveis com área inferior a 500 hectares. Vamos retomar. Quem for proprietário rural de imóvel que tenha 5.000 hectares ou mais, já tem que fazer o georreferenciamento. Ou já fez, ou terá que fazer. Quem for proprietário de imóvel com 1.000 a menos de 5.000 hectares, mesma regra, porque o prazo de 1 ano já transcorreu. Ou já fez, ou terá que fazer. Quem for proprietário de imóvel com área de 500 a menos de 1.000 hectares, terá o prazo final para georreferenciar o seu imóvel em 20 de novembro de 2008. Depois disso, ele não tem mais prazo legal. E quem for proprietário de um imóvel com área inferior a 500 hectares, e aí registre-se imóvel rural de qualquer dimensão. Se inferior a 500 hectares, ele terá prazo final novembro do ano de 2011. E a dúvida será: e se ele não georreferenciar, qual será a consequência? Se ele não georreferenciar, ele não faz nada com o imóvel. Ele não consegue vender, ele não consegue doar, ele não constitui penhor rural, ele não constitui penhor agrícola, penhor pecuário, ele não constitui hipoteca, ele não constitui desdobro, que é uma divisão do imóvel, ele não poderá lotear, ele não poderá desmembrar. É dizer, ele é proprietário, mas ele não faz nada com o imóvel. E antes que alguém imagine, não é bem assim. Infelizmente é. O registrador imobiliário está proibido
de praticar atos em relação a imóveis rurais não georreferenciados nos prazos do artigo 10 do Decreto 4.449 de 2002. Se não georreferenciar, não consegue
direitos e obrigações relativos a imóveis rurais usados para a reforma agrária e a promoção de políticas para o desenvolvimento das atividades agropecuárias. A lei garante a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, desde que ela tenha função social, ou seja, favoreça o bem-estar de proprietários e daqueles que nela trabalham, mantenha níveis satisfatórios de produtividade, assegure a conservação dos recursos naturais e respeite as disposições legais sobre as relações de trabalho no campo.